primeiro mais fácil que vem na cabeça é a acne, né? A acne é desgraça. E é um colateral que parece bobo, mas se o cara tem genética... E a gente tava falando de gineco, que provavelmente seria o segundo colateral que a gente comentaria, que é bem comum. Que tem cara que começa o testosterona já tomando Tamox, como se fosse... Ou anastro, que seja pensando na gineco. É besteira, né? Porque Sim. isso aí é mais o cara que, tipo, não tem muito conhecimento e é muito medroso. Dudu, e outro colateral muito comum, cabelo, queda de cabelo com testosterona. Esse é Mesma coisa que a acne, genético, não tem o que fazer em muitos casos. Queda de cabelo é um colateral que às vezes vem com o tempo, né? No meu caso, por exemplo, meu cabelo não começou a cair nos primeiros protocolos, né? Começou a cair depois. Dudu, e de colateral, a gente falou um pouquinho das meninas para homem. Quais são os colaterais comuns e esperados aí com o uso da testosterona? O primeiro mais fácil que vem na cabeça é a acne, né? A acne é desgraça. e é um colateral que parece bobo, mas se o cara tem genética... E assim, a acne pra mim, desses colaterais estéticos assim, que aparecem mais rápido, com mais frequência, pra mim acho que aponta pra mim pro organismo que ser o mais grave, porque seu organismo tá gritando ali, tá dizendo pra você, cara, não tô aguentando, tô expelindo essa porra, tá ligado? Entendeu? Tô pondo pra fora através dos poros, entendeu? E realmente é algo que é muito individual também, né? Tem muito um fator genético grande? Tem. A acne é foda. A minha mulher, por exemplo, coitada, ela tem uma genética desgraçada pra acne. Então, tipo, quando ela tomou esteroide, sempre foi muito cuidadoso. Porque é foda. Aí, cara, não tem, eu já atendi cliente que veio com uma expectativa de que eu poderia resolver o problema da acne dele e ele continuaria tomando esteroide. Eu falei, cara, não dá, velho. Do teu jeito que você tá, você tem que parar urgente, procurar um dermatologista, fazer um tratamento. Porque se continuar tomando esteroide, tá fudido, cara. Então, os caras vai destruir tua pele. E o meio ele tava sendo acompanhado por um médico. E o cara foi passando hormônio pra ele e tal. E não explicou pra ele, cara, a acne não é uma parada que, tô usando isso aqui, tem um protetor que vai resolver o problema. Sim. Assim, o fármaco mais potente ali pra aliviar a acne é o Rocutan, que a gente sabe que tem um monte de colateral, né? Sim, e aí, porra, é foda. Então... O que dá pra fazer pra acne? Existe alguma coisa pra fazer? Cara, você pode usar alguns manipulados aí que podem ajudar um pouco a aliviar, né? Pode usar algumas coisas, mas assim, o que... Dependendo do grau da acne, não adianta ficar usando manipuladinho básico, assim, né? O pessoal às vezes usa espironolactona, que tem um efeito antiandrogênico, né? Tem só palmeto, o pessoal usa também? Salpamento não parece ter de benefício, né? Porque finasterida também não. Apesar do DHT ele atuar ali na pele, teve estudo que usou do Dusterida e não viu melhora na acne, assim. Então, não vou dizer que pode até ter benefício, de repente, em algumas pessoas. Uma vez eu estava ajudando uma atleta que ela usou finasterida e nela ajudou, mas no geral não vejo que ajuda, né? Até metformina às vezes ajuda em mulher para acne. Então, tem às vezes ali o pessoal manipular um zinco, um ácido pantotênico, mas isso dependendo de uma gravidade mais baixa, né? Se a gravidade é alta ali, o cara vai ter que... Você falou da frequência de aplicação. A gente já falou algumas vezes sobre isso. E assim, muita gente comentou que aumentou a frequência de aplicação, diminuiu as espinhas. Não sei se você já ouviu alguém... Cara, já ouviu o pessoal relatar assim, isso? O que eu observei com o tempo, até com os meus clientes e também olhando o pessoal ao redor, que depois de um certo tempo, eu acho que o seu corpo começa a se adaptar com tal carga hormonal. Então, quando você não tem mais uma descompensação, o seu corpo começa a administrar aquilo e normalizar aquilo. Acho que o que faz o estrago é a ondulação, né? Subir muito ou descer muito. Isso, eu acho que o tanto que eu vejo a bagunça acne, hormonal. Sim. Isso, tanto que eu vejo a acne pipocar na galera, nos iniciantes.
Depois de um certo tempo... Por isso que eu falo, quanto mais frango, mais colateral. Isso, depois de um certo tempo, vai amenizando, porque parece que o corpo vai se adaptando àquela situação, aquele cenário. Sim, o corpo você tá lá rodando, rodando com 500, do nada você vai rodar com 5 mil. O corpo, caralho, mano, o que eu faço com isso aqui? Aí dá merda. Aí depois ele falou, pô, beleza, vou rodar com 5 mil. Assim como o corpo, você tem uma adaptação ali no ganho de massa muscular, tem adaptação também em alguns colaterais, né? Sim. Então isso acontece mesmo. Mas infelizmente tem gente que é muito responsivo, né? Pra ter esse colateral. E aí complica. Por isso que eu falo, no passado, lá na época do Orkut, lá eu lembro, a galera já fazia relato assim, ó. Meu primeiro ciclo, 500 de dura, 400 de deca. Né? Tipo, a gente achava, esse é o ciclo básico, né? Beleza, esse é o primeiro ciclo. Hoje eu sei que isso é muito pra um cara que tá começando. Tipo, é uma carga hormonal muito alta pra um corpo que nunca usou, né, cara? Exato. Então, porra, é muito mais inteligente você começar ali com 200, ver o que acontece. Porque com 200 dificilmente tu vai ficar fudido de acne, entendeu? Pode ter bastante, mas é mais difícil tu ficar mais fudido do que, tipo, você joga 500 ali já no primeiro ciclo. Então, isso é a maior prudência, eu sempre falo, a melhor forma de controlar colateral no primeiro momento é controlar a dose. Não adianta ficar se preocupando com protetor, porque protetor, eles têm uma eficácia muito limitada, dependendo do grau do colateral, né? Às vezes a pessoa tá lá, o cabelo tá caindo, vai começar a tomar finasterida, tomar salpalmeto, e não adianta. Dependendo do nível que tá o colateral, não segura, né? Os protetores, né? Não tem como, né, cara? Você vai vai tomar um tiro de fuzil, vai pôr um band-aid. É isso, entendeu? Essa analogia que eu faço aí com a molecada que vem no direct e fala, não, mas se eu tomar isso aqui, eu não fico careca, isso aqui e tal. Porra, cara, se você tá com medo de ficar careca, de ter espinha, de dar merda, nem começa, não. Nem desce. Ficar careca de menos, né? Fica quietinho aí, entendeu? Se você não tá disposto a pagar o preço, cara, porra, tudo na vida você paga o preço. Tem almoço grátis, cara. Exatamente. Vai lá. Claro que dá pra gente amenizar, né? Sim, fazer estratégias que vão contornar certas coisas, né? Mas, mano, a realidade vem uma hora. A conta chega, bebezinho. A gente recebe direto pergunta assim, né? Tipo, eu quero tomar isso, mas não quero ter o tal colateral. Como eu faço pra tomar e não ter colateral? Pessoal, cruza o dedo e vê se sua genética... Que nem o Japa veio aqui. Hoje todo mundo só comentando isso. O Japa Amor veio aqui, meu irmão, explanou as doses. Bagulho absurdamente insano. Sim. O cara, cabelão ali inteiro, com entendeu? coque, até coque. Com coque, eu falei, caralho, inveja. O bebezinho aqui só na inveja. Eu falei, porra, eu aqui, ó, calvão. A entrada do Vegeta. O William também. O William tem cabelo. Não, mas o William joga pra trás. Ele dá uma disfarçada. Mas dá manobrada, tava dando uma manobradinha. Mas tem cabelo. Tem. E o Marcão, pra mim, é o maior exemplo de cara que não tem colateral. Porque, segundo ele, nunca usou um inibidor, o Marcão dos Venenos. Pô, mas eu tô nessa pegada hoje. Eu comecei a perder o medo dessas porra aí, cara. Até através dele. Falei, pô, não sente, não toma. Quando que você toma? Você controla, quando começa a sentir. Galera, é importante isso também, viu? A gente também fala isso toda vez. Você não precisa usar nenhum inibidor ou... De forma preventiva, De forma preventiva. É só se você sentir o colateral pra realmente entrar com o medicamento. Tem cara que começa usando a testosterona já tomando um tamoxifeno junto pra não dar gineco. Eu cometi isso não. Já comecei tomando anastro. Então... 1 miligrama por dia. Não é porque você tá tomando testosterona que você vai ter ginecomastia. Caso você comece a sentir essa sensibilidade, aí você entra com o remédio. Uns 2-3 anos, viu? Caraca, bastante, viu? Então assim, que era... Porque assim, era a regra. Sim. Era a regra. Era o protetor, né? Entre aspas, né? Isso. Hoje não. Hoje dá pra fazer fracionado, mas aí... Porra, você tem que pegar tipo uma farmácia igual a do Zambrota. Sim, aí você pega assim, porra, vou tomar todo dia. Porra, tipo 0,1 miligrama, tá ligado? 0,25. Aí você vai dosando. Mas mesmo assim, cara, deixa o seu corpo se adaptar. Sente.
Dudu, a gente tava falando de gineco, que provavelmente seria o segundo colateral que a gente comentaria, que é bem comum. Que tem cara que começa o testosterona já tomando Tamox, como se fosse... Ou anastro, que seja pensando na gineco. É besteira, né? Porque isso aí é mais o cara que, tipo, não tem muito conhecimento e é muito medroso. Cara, a ginecomastia, ela não vai aparecer de um dia pro outro e ponto. Por que surge a ginecomastia? A ginecomastia, ela acontece devido ao aumento do estradiol. E aumento da ação do estradiol aqui no tecido mamário, que é muito responsivo, tem receptor de estrogênio aqui. O estradiol é um tipo de estrogênio, é o estrogênio com maior potência biológica. E a testosterona ela se converte em estrogênio, a gente chama isso de aromatização, né? Porque a enzima que faz a conversão chama aromatase. E a gente tem bastante dessa enzima no tecido adiposo, no cérebro e também aqui no tecido mamário. Então, quando você toma testo, você vai aromatizar. Porque a galera acha que aromatizar é da gineco, né? Mas aromatizar, você aromatiza naturalmente, né? Tanto que em adolescente é comum ter ginecomastia, porque é uma fase ali que a testo sobe e a aromatização aumenta, e em alguns caras você pode ter um desequilíbrio. Então essa relação, quando ela tem um certo desequilíbrio de uma razão ali com um estradiol maior do que o normal, esse estradiol, esse estrogênio vai estimular o crescimento da glândula mamária. Então a ginecomastia é decorrente dessa hipertrofia da glândula mamária, né? Aí fica aquele caroço aqui que vai aumentando. E aí, se você não faz nada, esse caroço vai ficar hipertrofiando por causa do estímulo do estrogênio, né? E aí a alternativa é, ou você usa um fármaco que bloqueia o receptor do estrogênio, como é o tamoxifeno, ou você usa um fármaco que bloqueia a conversão da testosterona em estrogênio, que é um inibidor de aromatase. O que acontece? O inibidor de aromatase, um problema dele é que se você descompensar demais, dependendo da dose, se você baixar o estrogênio demais, você vai ter colateral. Passando avião aqui. Cara, esse passou aqui dentro, mano. Tá maluco? A gente faz o Monster no hangar esse passou aqui, deu pra ver a janelinha aqui, mano. O hangar do cartel de... lá da pista. Qual que é os cartel que tem lá no México? Lá, os Guadalajara. Zetas. Zetas. Isso, pronto. Então, acho que eu tava falando aí. Tomar tiromatase. Isso, se você... Só pra glândula mâmula e tem um inibidor Isso. geral. O inibidor de aromatase... O tamoxifeno, ele não vai reduzir teu estrogênio. Não vai reduzir teu estradiol. Né? Ele não bloqueia a aromatização. Então você tem estrogênio circulante, né? E aí... Só que esse estrogênio não consegue atuar no receptor porque o tamoxifeno tá bloqueando. Ele é um antagonista no tecido mamário. O mecanismo de ação dele é um pouco mais complexo, né? Porque tem tecido que ele bloqueia o estrogênio e tem tecido que ele atua como se fosse o próprio estrogênio. Por exemplo, no osso ele não bloqueia o estrogênio, ele é um agonista de estrogênio. Por isso que a gente chama ele de SERM, né? Modulador seletivo do receptor de estrogênio. Porque dependendo do tecido ele vai exercer uma ação antagonista ou agonista. O inibidor de aromatase, como a anastrozol, ele vai bloquear a enzima aromatase. Consequentemente, a testo vai parar de se converter em estradiol, então o nível de estradiol vai baixando. Só que dependendo da dose que você usa, se baixar demais, você vai ter colateral de baixo estradiol. Porque as pessoas têm que entender que se teu corpo produz um hormônio, é porque aquele hormônio tem uma função. Então, às vezes o cara fala assim, porra, eu queria bloquear o cortisol. Velho, se bloquear o cortisol mesmo pra valer, tá fudido. Né? O cortisol tem que trabalhar, o estrogênio tem que trabalhar. O problema é quando você tem um desequilíbrio hormonal. Então, a supressão do estradiol pode causar disfunção erétil, baixa libido, pode causar problemas nas articulações. Isso, a gente fala de relação de lesão. Prejudicar até o perfil lipídico. Então, assim, prejudicar o humor. Então, não é interessante a gente ter essa supressão do estradiol. Claro, o cara pode usar inibidor de aromatase de forma controlada, sem suprimir o estradiol. Então, vamos supor que ele consegue usar uma dose que deixa o estradiol dele em 20. Beleza, só que, cara, você vai ficar fazendo exame pra ver isso? O tempo inteiro. Claro que tem médico que, de tanto fazer, o cara já tem uma noção de qual dose ele utiliza que vai manter o nível do estradiol em tal quantidade. Mas o estradiol alto não necessariamente vai causar ginecomastia. Eu já cansei de deixar meu estrogênio em 150 e tava tranquilo, sem gineco.
né? Por quê? Porque a ginecomastia não depende só do aumento do estradiol. Depende também do equilíbrio dos androgênios, né? Você está usando testosterona, que é mais? Por isso que é mais fácil você ter ginecomastia quando você está usando uma dose de testosterona ali na faixa de 200, 250. Quando você usa uma dose mais alta, a aromatização ela não aumenta proporcionalmente ao aumento da testo. Tem um limite para essa aromatização. Por isso que a tendência numa dose mais alta de testo é você ter proporcionalmente, claro, o estradiol do cara com a testo mais alta ele é maior. Só que a diferença, a razão entre a testo, a quantidade de testo do cara com a testo mais alta em relação ao cara com a testo mais baixa em relação ao estradiol é diferente. Então, por exemplo, se fosse pegar assim, o cara com a testo mais alta, a testo dele tá aqui, o estradiol estaria aqui. Isso é escala arbitrária, tá, pessoal? No cara com a testo mais baixa, você tem uma razão menor. Então, nesse cara é mais fácil ter ginecomastia. E aí, algumas pessoas acham, Dudu, então é melhor tomar mais testo. Cara, não, porque a ginecomastia é um colateral mais estético. Você tomando mais testo, você pode diminuir o risco de ginecomastia, que é um risco, que é um colateral meio bobo. Eu falo que é bobo porque é estético, não é algo que vai foder tua saúde. Enquanto você está usando uma dose mais alta de testo, você tende a prejudicar mais a tua saúde cardiovascular, enfim, causar. Então não é um bom argumento dizer que usar mais testo é melhor só porque a aromatização proporcionalmente diminui, mas... Aí por exemplo, o cara tá tomando uma dose lá, começou a sentir uma sensibilidade no mamilo, que é como começa assim, né? Isso. Começa a ficar sensível, passa a mão, incomoda. Começa a pegar no mamilo, vê que tem um carocinho. Aí, primeira opção então, reduz um pouco a dose. Vê se não, melhora. Já dá. Eu já entro com o tamoxifeno. Com o tamoxifeno mesmo. Quando eu tive, eu já peguei. E normalmente assim, a galera entra com 20, às vezes 20 mg por dia de tamox não resolve. 40 mg tem grandes chances de resolver. Sim. Não, em questão de poucos dias, né? Claro, né, pessoal? Eu já, por exemplo, eu tive ginecomastia. E aí, o que é a ginecomastia? A glândula cresce, ela hipertrofia. Só que essa glândula, se você controla a gineco no início, ela atrofia de novo. Quando você bloqueia o estrogênio, ela parou de ser estimulada e ela atrofia. É que nem você parar de treinar. Você para de treinar, você interrompeu o estímulo. Você vai atrofiar o músculo. No caso da ginecomastia é a mesma coisa. O estímulo é o estrogênio. Se você bloqueia a ação do estrogênio ou diminui o estrogênio, essa glândula para de ser estimulada e ela atrofia. Mas o que acontece quando o cara tem aquela ginecomastia que ficou? É porque esse tecido glandular, ele fibrosa em algum momento. Entendi. Então, se você demora demais, normalmente mais de 6 meses a 1 ano, esse tecido vai fibrosar e aí vai ficar com a teta de cadela lá e só vai tirar com... E aí o médico, quando ele faz a operação, ele vai ter que tirar a parte da glândula para deixar esteticamente bonito, mas se ele tirar tudo, normalmente fica feio. Então, normalmente eles deixam. Por isso que o cara que tirou, que fez ali a cirurgia, ele ainda pode ter gineco depois, porque a glândula ficou... O médico deixa, né? Justamente porque senão esteticamente fica feio se ele tirar toda a glândula, né? Eu comentei isso no outro podcast. Eu conheço bastante gente que operou e voltou a ter porque o médico não consegue, né, tirar 100% na teoria, né? Então, você já teve gineco? Já. Inclusive, recentemente eu pedi pro Zambrota, ele me fez não foi Tamox. Crisina. Ele me mandou vou até ler aqui, pra não falar merda, pra não falar um errado. Ele mandou 2 compostos. Haloxifeno. Haloxifeno. A crisina é um haloxifeno, sim, ele tamoxifeno. Ele me mandou ele é bom para gineco. Arimistane e haloxifeno. Ele me mandou. Inibidor de aromatase. Inibidor de aromatase junto. Rapidinho. Tudo bem que tudo que vem do Zambrota é tudo hiper concentrado. Mas o bagulho bate. Resolveu? Nossa, eu não resolveu que nem. Quando você falou crisina, até fiquei preocupado. Eu falei, não sei, porque. O Tamox não tava fazendo. Eu não queria também ficar subindo muito o Tamox. Eu falei com o Zambrota, ele mandou isso. Cara, sei lá. Rapidão. Ele mandou fazer um blast, tomar tipo 2 cápsulas de cada por dia. Né? Depois controlou, diminuiu a dose, ficou, mano, não tem mais nada. Para de tomar remédio. Qual que é a dose? Qual que era o outro? Arimistane e haloxifeno.
Aqui não tem uma dose aqui. Tem um monte de áudio aqui. Deve estar no áudio, mas os compostos são esses. É uma combinação de bloqueador. Porque tem o hexamestano também, né? Tem hexamestano, tem o letrozol. Que era comissão, bebezinho. O letrozol, ele é o mais... O letrozol nem vale a pena usar, cara. Ele é mais potente e reduz o estradiol, suprime o estradiol muito fácil. O letrozol os caras usam muito pra finalizar, né? Mas é bobagem. Se tem uma das bobagens no bodybuilder é fazer isso. Porque isso daí é um mito do passado, que a galera achava que o estradiol fazia o cara acumular gordura, reter. Só que, na verdade, o cara fazendo isso é contraprodutivo. Porque quando você suprime o estradiol, você tem aumento da gordura. Claro que o bodybuilder na finalização não vai ter, porque o cara tá usando um monte de coisa, né? O cara tá no deserto. Mas ele tá, querendo ou não, ele tá fazendo algo que atrapalha. Não tá ajudando, né? Mas, como o cara tá fazendo muita coisa, ele fica enviesado, ele não vai conseguir tirar a conclusão disso, né? Sim. Eu falo isso porque também já finalizei, cansei de finalizar atleta sem mexer no estradiol, deixar o estradiol alto e o cara entrou seco. E a gente tem estudo mostrando que suprimir o estradiol faz os caras aumentarem a gordura visceral e subcutânea. Isso claramente, isso aí não é um resultado de um estudinho fraco, é um estudo com uma metodologia bem foda, que eles só fizeram assim, ó. Tem um grupo usando texto, um grupo usando texto com anastrozol. Só que esse anastrozol é suprimindo o estradiol. Então, tipo, era 1 miligrama por dia, na galera usando ali texto fisiológico. Daí o estradiol ficou suprimido. Daí eles foram avaliar a composição corporal dos caras, eles viram quem suprimiu o estradiol ganha gordura. Ganha gordura. Isso bem claro, assim, porque eram vários grupos. Então é difícil, não tem como o bodybuilder avaliar isso, entendeu? Usando um monte de coisa, não tem como ele avaliar. Sim, né? Até porque tá rodando. Né? Talvez o cara que teria percepção que o inibidor de aromatase tá atrapalhando é o cara que tá secando só com texto. Porque ele não tá usando termogênico, ele tá fazendo a dieta, e mesmo esse cara ainda talvez não teria essa percepção clara, mas com certeza isso vai estar atrapalhando ele, né? Mas é difícil, obviamente, o cara ter essa percepção na prática, né? Por isso que a galera tem que entender que estudo é fundamental pra gente compreender melhor como as coisas funcionam, né? Claro que a prática é importante, mas a prática não anda sem a teoria, né? Ô Dudu, e outro colateral muito comum, cabelo, queda de cabelo com testosterona. Mesma coisa que a acne, genético, não tem o que fazer em muitos casos. Queda de cabelo é um colateral que às vezes vem com o tempo, né? No meu caso, por exemplo, meu cabelo não começou a cair nos primeiros protocolos, né? Começou a cair depois. Então, muito da queda de cabelo vem com o tempo de uso. E aí, claro, eu podia ter segurado, né? Na época eu fiquei usando lá finasterida, usei também minoxidil, que são os dois mais eficientes, né? Ou pode usar dudasterida também. Salpamento tem alguma eficiência também, mas finasterida é mais eficiente. Só que, cara, eu me enchi o saco. Assim, chegou uma hora que eu passava o minoxidil, né? O finasterida de boa, mas passava o minoxidil 2 vezes por dia, dava resultado. Mas aí eu cansei e falei, um saco, né? Todo dia passar. E o meu cabelo... Eu saio do banho e já passo. Mas não fica meio oleoso? Não. E fica o cabelo seco, né? Fica tanto passar, minha mão fica até ressecada. Uma merda. Tá vendo? Caramba. Deixa cair. Tipo assim, eu saio do banho e já passo pra não... Faz já virou um implante, ritual. né? Agora tem implante, né? É meu carinho, eu desisti, né? já me ofereceram implante. Cara, eu não ligo pro meu cabelo. Não, eu tenho preguiça de ir lá eu fazer, nem sei. Velho. Assim, parece que dói pra caramba. Ó, se meu cabelo, se eu achasse meu cabelo bonito, eu faria. Eu entendo quem se preocupa. Eu não vou ser hipócrita e falar assim, não, foda-se o cabelo. Porra, sim. Se você tem teu cabelo, se você acha teu cabelo foda, é claro que você tem que se preocupar, né? Eu não acho meu cabelo foda, não é foda, dá pra ver? Que cabelo? Meu cabelo quando cresce fica black power, porra. Quando eu era adolescente era meio complexado, né, com o meu cabelo. Então chegou um momento ali quando eu tava cuidando do cabelo pra não cair, chegou um momento que eu falei, velho, porra, eu nem acho meu cabelo bonito, foda-se. Eu não vou ficar mais tomando essa porra, né? Não vai afetar minha saúde, essa estética. Então o cabelo não tem muito o que fazer. Tem uns paliativos, mas
É o que o Superman falou, galera. Como eu falei, dá pra segurar. Mas e olhe lá, segura, depende da quantidade. Você depende da quantidade. retarda a ação do negócio. Mas se você tá ali, meu irmão, daquele jeito, modo Nicolas... modo bebezinho. Não tem como. Mano, e o Nick, né? O Nick tem cabelo, né? Mas tem. Não é um... Não, mas pro tamanho dele é cabeludo, podemos praticamente pelo acelerador que ele tá pisando. Nick Walker, o Jay Cutter, o cabelo, o Arnold, né? Falam que o Jay é implante, mas não sei também. Não sei, já ouvi falar, mas não sei. Não sei, acho que você falou, é bem genético. Tem cara que... Tem cara que foi careca com 20 anos sem nem tomar nada. Exato. Sim, o meu irmão mais velho, com 17 anos, era completamente careca. 17 anos? Com 17, totalmente. Isso é foda, né, cara? Aí afeta... Ele tomava banho, mano. Aí quando ele tomava banho, a gente brigava com ele, porque o ralo, irmão, parecia que, tipo, morreu 2 gatos ali no ralo, tá ligado? De pelo, de cabelo, assim. Pô, era foda. E na adolescência, né, cara, acontecer isso é foda. O cara fica mais complexado. Então, galera, não tem muito o que fazer. Seu cabelo é mais importante que o shape, não toma nada. Mulher, porra, é foda. Mas a mulher mete os apliques lá. A mulher fica com as testonas, né? É foda. Dudu, agora um outro colateral que preocupa mais, assim, que é o irreversível, que é o coração. Qual que é a relação de testosterona e hipertrofia cardíaca? Bom, a gente sabe, principalmente por estudos em animais, que a testosterona afeta o coração diretamente, né? Mas a gente tem estudos em humanos também, são estudos normalmente observacionais, né? Que eles comparam usuários com não usuários. E normalmente usuário de esteroide, né? O usuário de esteroide de forma geral não é especificado, testo. Mas o que a gente sabe é que a testo em dose suprafisiológica, a gente vê, por exemplo, ela reduziu o HDL. O bom é que ela não aumenta o LDL, que é o colesterol ruim, né? Então ela reduz o colesterol bom, mas não aumenta o ruim. Então às vezes o cara fala assim, mas meu colesterol tá alto. Eu falei, cara, não é pela testo. Pode ser pela dieta, pela genética, mas a testo não aumenta o colesterol, é LDL. Ela reduz o HDL, que é o colesterol bom. E infelizmente não adianta você ficar tomando medicamento para aumentar o HDL, porque os estudos mostram que essa intervenção de aumentar o HDL, ela não diminui o risco cardiovascular. Tá. Reduzir o LDL diminui o risco cardiovascular. Então, se você tem um LDL alto, você tem que fazer algo para tratar, porque isso vai sim ter benefício, né? As estatinas não estão... São os medicamentos aí mais utilizados no mundo, não é por acaso. Elas realmente têm eficácia. Sério? Assim, clinicamente é bem... Sim, estatina é bem consolidado. A galera tem uns Locke aí que falam, estatina... O cara não entende, porque é bem consolidado cientificamente que o uso de estatina reduz risco cardiovascular, reduz mortalidade, né? Então, se o cara tem um LDL alto, tem que ver como tá a dieta, obviamente, né? E essa história da estatina atrapalhar a hipertrofia? Não, ela pode causar dores musculares em algumas pessoas. Mas é assim, é minoria, não é na maioria, entendeu? Eu tô tomando rosuvastatina, meu LDL tava 192. É claro que eu podia ter reduzido também cuidando mais da dieta, né? Sim. Mas, mesmo quando eu cuidava da dieta, ele não ficava abaixo de 100, ficava ali no 130, quando eu tava fazendo dieta e tal. Daí agora, meu LDL tá invejável. Tá beirando lá 70 e pouco, meu HDL tá 60. Eu tô natural, né? Natural, a saudável. A estatina também aumenta o HDL? Ela, sim, pode aumentar um pouco o HDL. Mas o benefício dela, claro, é pela redução do LDL. Do LDL. Você toma ou não? Cara, tomei um tempo, mas o Zambrota, depois ele passou uns manipulados lá. O último exame que eu fiz deu 20 e pouco de HDL, mas... O LDL, se não me engano, tava em 70, 80, tá assim, bonitinho, não tá. Mas isso tava sem fazer cardio. Agora eu tenho que fazer um exame de novo. É que o cardio não muda tanto. Não muda tanto o HDL, não? Não, o que muda mais é o fármaco. O fármaco muda pra caralho, porra. A gente escuta bastante falar que o cardio melhora. Melhora, mas claro, é que o cardio tem outros benefícios, né? Sim. Claro. O não cardio, é só isso. Vai bem além disso, os benefícios sobre a saúde cardiovascular do cardio. Mas ele não muda tanto o perfil lipídico, o exercício.
que não se compara à mudança do medicamento. Mas é que o exercício tem outros benefícios, né? Cardiovasculares, importante. Então, a testosterona, felizmente, ela vai interferir e reduzir teu HDL ali. Eu usei um bom tempo texto. E o HDL ele vai baixando, né? Uhum. Se você fica usando contínuo, ele vai baixando. Mas com a testosterona, ele normalmente vai ficar ali na faixa dos 30. Alguns caras mais azarados, ele vai só tomando testo, às vezes vai baixar lá pros 20. Mas normalmente fica ali na faixa dos 30 e pouco e tal. Agora se usa um estanozolol, uma trembolona, e já vai pra 20, né? Já vai pra 10, já. A trembo e o estano, né? Que mais, né? São os piores. Pro HDL. E o pior é que eles baixam o HDL e aumentam o LDL, né? Eita. Por isso que são bons, né? São foda porque... Por isso que traz um monte de colateral. Então, claro, a testo tem também outros efeitos diretos sobre o coração, né? Hipertrofia, prejudica a funcionalidade do coração, porque prejudica tanto a função sistólica de contração, como a diastólica de relaxamento. Só que assim, claro, né, cara? A gente não sabe qual... A galera às vezes quer saber... Tá, se eu tomar 250, quanto isso vai me afetar? Não dá pra saber. A gente sabe que não vai afetar tanto quanto se você tomasse 1 grama, né? Eu não acho que no curto prazo o cara não vai ter Seria muito azarado o cara ter um problema cardiovascular, provavelmente a culpa não seria do esteroide só, né? Sim. Seria de fatores genéticos, tudo. Então eu falo assim, o esteroide ele mata a longo prazo de décadas, ou seja, o cara consegue usar anos esteroide, mesmo em dose alta, né? Ele vai deteriorar a saúde cardiovascular do cara, mas não vai ser no período de 1, 2 anos. A não ser que o cara seja maluco ali, esteja abusando de cocaína, outro estimulante, o caralho, 4. Mas, é claro, né? Se o cara só usar texto, cara, não é tão problemático assim, né? Eu resolvi parar, mas assim, se fosse eu voltar com hormônio, eu voltaria só com a texto. Né? Que eu sei que é uma faixa ali. Eu tenho um risco, mas não tanto. Sim. Aí você tem que monitorar outros fatores também, né? Por exemplo, teu hematócrito. O hematócrito é outra coisa, é a concentração de hemácias no sangue. Os esteroides, a testosterona, eles estimulam a produção de hemácias, a eritropoiese que a gente fala. Teu corpo produz mais células vermelhas no sangue. E aí, então, teu sangue fica mais viscoso. Você vê isso com o hematócrito aumentando, né? O óleo de graxa. Só que assim, você não vai ter um problema sério só porque o hematócrito tá ali em 55, 56 em questão de pouco tempo. Mas, obviamente, se esse hematócrito fica elevado por anos, ele é mais um fator de risco para a tua saúde cardiovascular. Vai sobrecarregar. É mais uma coisa, porque é aí que pensa assim, o cara tem um HDL baixo, daí tá com LDL lá em 200, aí tá com hematócrito lá em 59%. Vários fatores. Aí tá hipertenso, e o cara não mensura a pressão arterial. Você faz mensuração da tua? Não, com frequência não. Eu tenho aparelho lá, mas não faço. É bom fazer. É bom pra deixar regulado, porque se tiver desregulado... Assim, eu não sinto nada. Não, mas não sente, meu. Não sente mesmo. É melhor você... É bom porque, assim, se tiver alterado, você controla já, entendeu? O problema é, tipo, você não sabe que tá alterado e fica alterado. Meu hematócrito é 40 e pouco, 40 pra... Assim, é 40... Porra. Assim, é 40 e chorado. Já deu exame de 38. Caralho. O maior que já deu foi 48. Se você tirar o esteroide, você fica anêmico. Cara, eu já tive problema de anemia na infância pra adolescência. Então você tá fazendo tratamento com esteroide. Já tive problema de anemia. Já tive problema de anemia. Uso terapêutico. Da infância pra adolescência eu tive. Acredito. Você pode falar, né? Eu preciso usar essas doses porque... Fins terapêuticos. pra manter. Então tá explicado. Tá justificado, Vezinho. Justificado. Então, coração, esses são os... E assim, o que dá pra fazer pra controlar? Cardio, que é importante? Com certeza. Primeira coisa é a dose, né? Sim. Você fala assim, você é muito preocupado? Então trabalha com dose menor. Isso é fato. Aí, obviamente, fazer cardio, não pense, mas eu já faço musculação. Não é a mesma coisa. O exercício aeróbico tem benefícios, né? Cardiovasculares, aumenta o VO2, a capacidade respiratória, então isso é importante.
A dieta, né, cara? Alimentação. Por exemplo, bodybuilder ali que é dedicado mesmo, o cara já cuida mais da alimentação, né? Uhum. Chega às vezes um nível ali que o cara... A gente sabe, tem bodybuilder que come muita besteira e tal. Sim. E isso já é um agravante. Se o cara já tá com o perfil lipídico alterado ali e ainda se entope muito de carne vermelha, né? Que tem muita gordura saturada. Quando o bodybuilder come proteína, normalmente ele come porções grandes. Então, se ele come muita carne vermelha, ele pode... E gordura, de forma geral, ele tende a ter um aumento do colesterol, né? Mas agora, se o cara tá ali cuidando da dieta, come uma carne vermelha ali, come um tilápia ali, um franguinho ali, ele vai ter uma ingestão de gordura saturada mais baixa, mais de boa. Em relação também a açúcar, obviamente, carboidrato refinado, né? Uhum. Porque o cara que come muito fast food, ele tá comendo muito o quê? Muita gordura saturada, muito carboidrato refinado, gordura trans, açúcar. E isso tudo tende a prejudicar o perfil lipídico, né? Aumentar a triglicerídeo, aumentar a LDL. Mas normalmente o bodybuilder ali que segue a dieta bonitinha, ele vai ter alteração no perfil lipídico mais pelo esteroide. E infelizmente as mudanças que faz na dieta não são suficientes para contrabalançar a alteração do esteroide. Uhum. Né? Então, por isso que dependendo da alteração de qual esteroide está utilizando, o cara só vai melhorar o perfil lipídico dele interrompendo o esteroide. Ou usando também, tipo, algum fármaco ali, né? Que aí precisa discutir com o médico ali o que ele acha. Que precisaria? Mas não é legal você tá com o hematócrito elevado, tá com uma pressão alta e um LDL alto lá. Sim. Por muito tempo, né? Esse que é o problema dos esteroides, né? Porque quando você começa a usar, começa a gostar, você vai acabar usando cronicamente. E aí, usando cronicamente, você está aumentando seus riscos, né? Sim. Claro que às vezes tem que falar assim, então é melhor fazer ciclo de TPC? Depende, se você fizer ciclo com intervalo de 2 meses, aí não é outra. Se fizer um ciclo por ano é diferente, só que daí é aquela coisa, né? Tá bom, depois tá ruim, depois tem os colaterais pós-ciclo. Aí entra toda naquela discussão, né? Você vai ciclar por quê? Você pesou na balança os benefícios dos riscos? Quer dizer, você acha que vale a pena correr os riscos diante desses benefícios que você vai ter? A galera normalmente não faz essa conta, né? Dudu, e a pressão? A testosterona pode fazer alguma alteração na parte da pressão arterial? De forma geral, os esteroides ele podem alterar a pressão arterial por mecanismos que não são muito claros, né? Mas isso pode ser potencializado por um ganho de peso também. Sim. Né? Expressivo. Mas assim, retenção normalmente também, normalmente ou não altera ou altera pouco. Mas tem aquelas pessoas que têm uma tendência a ter hipertensão que daí podem ter um aumento mais expressivo. Mas se o cara estiver usando só texto, é mais difícil que ele tenha uma alteração expressiva assim da pressão arterial, né? De qualquer forma, se está usando, é bom monitorar, né? É bom monitorar. Outra coisa que a gente escuta falar bastante também é a relação da próstata com a testosterona. Boa. Tem risco mesmo? É mito? Cara, se for falar assim, dos colaterais menos preocupantes é a próstata. Porque assim, o esteroide, ele pode causar hipertrofia prostática. Tá. Tem estudo mostrando isso. Mas a alteração é pequena e não gera normalmente nenhuma repercussão negativa. Certo? E a testosterona não vai causar câncer de próstata. Isso é um mito, né? A testosterona não causa câncer de próstata. Mesmo que o cara use doses muito altas, não vai. O cara desenvolveu câncer de próstata. É normal, os homens, conforme vão envelhecendo, o risco vai acontecendo, né? Mas a testosterona não causa câncer de próstata. Então esse colateral realmente pode ficar tranquilo, né? E tu vê aí bodybuilder usando 3 gramas de esteroide. Como é que tá a próstata desse cara? Se pode ver, você não vê ninguém reclamando que teve algum problema na próstata. É difícil. Eu nunca tive um atleta que foi no médico, por exemplo, porque tava com um problema na próstata. Então é um colateral também... que eu já... Não conheço, mas também acho que é um colateral que pouca gente sai falando que tem, né? Tipo, fui fazer um exame aí. Tomei uma dedada aí, pô. Em jovem, então, cara, o cara mais velho é bom monitorar, né? Um homem lá depois dos 40, 50 anos.
Mas um jovem não, né? Jovem fica tranquilo que a próstata é a menor das preocupações. Menos mal, né? Menos um. E Dudu, outro colateral que a gente sabe que dá e é praticamente unânime, que é a atrofia testicular. Tem reversão? Tem caso que não volta mais? Qual que é a relação da atrofia com fertilidade? Eu falo pro cara, você usa as bolas pra quê? Bom, agora falando em fertilidade. A atrofia testicular ela vai acontecer porque você tem quando você está tomando esteroide, você está inibindo a produção, você está inibindo o eixo, né? E a inibição do eixo acontece porque teu corpo entende que existe um excesso de testosterona. Isso causa o que a gente chama de feedback negativo aqui no cérebro, no hipotálamo, na hipófise. E o cérebro para de enviar hormônios, né? Tem as gonadotrofinas. O cérebro para de enviar essa sinalização para o testículo. Ali na glândula hipófise que a gente tem no cérebro, a gente tem a produção de 2 hormônios que atuam no testículo. O hormônio luteinizante, que é o LH, e o hormônio folículo estimulante, que é que estimula a espermatogênese, que é o FSH. Então, o LH, ele estimula o testículo a produzir testosterona. E o nosso corpo, ele sempre está produzindo LH e FSH, mas vai ter momentos que vai tá mais alto e momentos que vai estar mais baixo. E o nível de testosterona também vai flutuar ao longo do dia. A gente tem um pico maior pela manhã e níveis menores, aí, por exemplo, durante a tarde e a noite. Então, quando você tá tomando um esteroide, o teu corpo entende que tem testosterona em excesso, ele para de produzir o LH-FSH. Então, o LH-FSH no usuário de esteroide, no homem, na mulher não. Você vai fazer o exame e vai ver ele suprimido, vai ver lá 0, alguma coisa. Vai ver o LH-FSH suprimido. E aí, significa que teu testículo parou de receber a sinalização do cérebro. Então, como o testículo parou de receber a sinalização desses hormônios, ele acaba atrofiando, né? Então, a atrofia testicular é um processo natural do uso de esteroide. Só que tem homens que vão ter mais atrofia do que outros. E normalmente o homem fica infértil porque ele parou de receber a sinalização do LH e do FSH. E o FSH é a sinalização que estimula a espermatogênese. E o LH também contribui para a maturação dos espermatozoides porque ele estimula a produção da testosterona intratesticular. E essa testosterona dentro do testículo é importante para a maturação do espermatozoide, né? Quando você toma testosterona exógena, essa testosterona não vai atuar ali dentro do testículo, né? Então, consequentemente, tu vai continuar infértil, vai continuar tendo atrofia. Mas é um colateral que, quando você interromper o uso, o testículo tende a voltar ao normal, com a terapia pós-ciclo. E a fertilidade tende a voltar também. Normal é voltar. Diminui, mas não quer dizer que você fica infértil, né? Depende. Alguns homens ficam inférteis, outros não. Sim. Então... É seletivo, igual os outros colaterais. Porque acontece assim... Tem cara que vai zerar o espermatozoide, vai zerar, vai ficar o cara, a gente fala que é... Oco. Como é que faz pra ficar azoospermico. Qual a fórmula? Então, cara, tem gente que é genético, né? Tem gente que fica, tem gente que não. O cara que zera é o azoospermico, a azoospermia, que não produz nada de espermatozoide. Esse tá infértil. Esse cara não vai ter filho tomando esteroide. Mas, alguns homens, eles ficam oligospérmicos. Ou seja, a produção diminui mas quantidade tem. Precisa de um, né? Só um sortudo. Tem alguns poucos milhões ali normalmente. Esse cara, ele tá com a fertilidade comprometida. Reduzida, né? Tá. A fertilidade tá comprometida. Mas, se o cara tá ali sempre ali brincando, ali comparecendo com a mulher e ficar de bobeira, às vezes vai dar. É que eu já vi casos de cara que falou que o exame deu, tipo assim, menos que 0, né? Menos que 0,1, praticamente zerado tudo. E mesmo assim, não o espermograma, o FSH. Mas não dá pra usar o FSH como parâmetro. Tem que fazer o espermograma. O espermograma mesmo. Tem que usar o espermograma. Até porque daí eu teria notícias ruins pra ele. LH e FSH. Você fala pra mim assim, ó. Pô, meu espermograma deu zerado e minha mulher ficou grávida. Aí...